Boa noite. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Não. Vamos dar início à nossa escola bíblica, ao nosso estudo bíblico. Mas vamos louvar um bocadinho a Deus primeiro. O que é que vos parece? Amém? Aquela nota que tu gostas do ré. Eu gosto. Guia os meus passos Na tua verdade, seja feita em mim a tua vontade. limpa o meu ser, O meu coração, livra-me do mal com a tua mão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença, junto ao teu trono, para te adorar. Quero estar junto a ti, tu és meu amigo. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Só tu és digno de toda a honra, honra e glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Recebe o nosso louvor, Jesus. Só tu és digno de toda a honra, honra e glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder. Recebe o nosso louvor, Jesus. Pois tudo criaste
meu Senhor, pois tudo criaste, os céus e a terra, o universo é obra das tuas mãos, com sabedoria tudo fizeste, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Ó Senhor, és para mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Tu, ó Senhor, és para mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, 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 minha rocha e salvação. Eu não temerei 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Eu não temerei 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Aleluia, 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 minha rocha e salvação. Minha rocha e salvação, minha rocha e salvação, minha rocha e salvação. Salvação. Enche a minha vida, enche-me com teu poder.
eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Teu altar. Merece este século. Merece. Glória a Deus. A Podemos guitarra sentar. merece. O Senhor Sim. é digno Ele é digno. e nós merecemos também o melhor. Amém. O melhor em Damos guitarra, dele. o melhor em pedais. Ele dá sempre o melhor dele a nós, não é? É. Glória a Deus. E agora merecemos o melhor e os irmãos também, que é a palavra de Deus. Amém. Alimento fresco, palavra fresquinha vinda do trono de Deus. Vamos sentar e vamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, em nome de Jesus. Amém? E domingo cá estaremos. Cá estaremos. Cá estaremos. Cá estaremos. Então, deixa-me cá pôr a minha pose. Nós temos que portar bem que a minha esposa está aqui. Eu gosto muito de vir com ela, gosto muito que ela me acompanhe, porque eu gosto de acompanhá-la, não gosto de ir sozinho para lado nenhum. Ela é o meu GPS, é a minha outra metade, e quando ela não está, eu fico de pau parado. Mas agora já estou mais rico, porque eu tenho aqui ao meu lado. Não está ao meu lado, mas está à minha frente, mas no espírito está sempre ao meu lado. Ora bem, eu hoje tenho na sequência que eu tenho vindo a ensinar à sexta-feira, a falar de oração. Eu acredito que a oração é muito importante para nós. A oração para um crente é a mesma coisa que o respirar para um ser humano. É a nossa respiração espiritual. Uma pessoa que não ora, não respira espiritualmente. E uma pessoa que não respira fisicamente vai morrer sufocado, vai morrer sem... O organismo precisa de oxigênio. E assim como o nosso espírito precisa do oxigênio de Deus, isto é, a presença de Deus. E a oração é uma coisa que Deus gosta, porque Ele gosta de que nós vamos à sua presença, e Ele gosta de estar connosco, gosta da nossa presença, senão não nos tinha criado. Ele criou-nos para louvor da sua glória e criou-nos também para companhia. Ele criou-nos para ter uma família. Deus é um Deus de família, por isso é que o Deus é um Deus triuno, é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três já são uma família, e depois temos a nós todos aqui na terra, que é o seu corpo, o corpo de Cristo aqui reunidos, que estamos unidos em amor, unidos num só espírito, num só coração, e quer a gente queira, quer não, somos uns dos outros, pertencemos uns aos outros. Ninguém é de si próprio, em particular, mas todos pertencemos uns aos outros. Isto é uma comunidade, e a comunidade só é legal se todos formos juntos e todos formos um só coração,
um só pensamento, uma só atitude, um só desejo, e que esse desejo seja sempre direcionado para o nosso Pai. Amém? Porque se ele for direcionado para o nosso Pai, nós temos tudo o que precisarmos dele. Deus é um Deus de amor, um Deus fantástico. Eu não me canso. A minha oração, você pergunta, como é que o pastor ora? Eu às vezes nem consigo orar. Não há palavras. Eu tenho um hino, que é um fado que eu tenho. Não há palavras que cheguem para expressar o amor e a beleza de Jesus. Tão grande é o nosso Deus, que nos arrancou das trevas para o seu reino de luz. Louvai ao Senhor. E vai por aí fora. Eu por acaso tinha pensado nisso, mas acabei por não cantar, porque com este pedal de delay não fica muito bem, tinha que estar a tirá-lo. Mas pronto, fica prometido, depois no domingo eu toco. Mas não nos vamos desviar daquilo que eu tenho para vos dar hoje. Eu queria que vocês abrissem, se tiverem a Bíblia. Claro que eu nunca trago a Bíblia à sexta-feira, confio no Tiago para me pôr ali no monitor, que é Mateus 6, do versículo 5 ao 8. Neste contexto de Mateus 6, é muito conhecido por aquele sermão da montanha que Jesus falou aos seus discípulos e falou para quem quisesse ouvir. E ele várias coisas ensinou nesse dia. E aquilo que ele nos ensinou é para hoje, para nós hoje. Porque a palavra de Deus dita há 2000 e não sei quantos anos, há quem diga que é 2024, seja o que for. Eu sei que nós estamos depois de Cristo. Então, vamos dizer 2024 mais 32 ou 33 anos e meio que Jesus esteve aqui na Terra, embora Deus seja intemporal, não é? Mas pronto, vamos falar da parte física, não é? Que Jesus esteve aqui porque ele tomou forma de homem e ensinou-nos essas coisas fantásticas que ainda hoje elas são muito proveitosas. Eu lamento que muitas igrejas não se falem de versículos bíblicos e se falem muito de homens e fala-se muito de pessoas e do eu, e há muito culto do eu hoje em dia. Os pastores parece que não sabem viver sem contarem histórias deles. Eu não conto as histórias minhas. No entanto, eu muitas vezes uso como exemplo experiências da minha vida. Porque nós, embora a gente traga a palavra de Deus, nós ensinamos como viver pelo Evangelho. Viver pelo Evangelho. Então, aqui, a escola bíblica não é para dar grandes sermões, grandes pregações. Não, é para ensinar como é que nós devemos fazer na nossa vida diária. Eu não venho aqui ensinar nada que eu não faça. Se eu viesse ensinar uma coisa que eu não faço, era um hipócrita. Era uma pessoa que estava aqui a dizer, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Então, mas o pastor acerta sempre em todas? Não acerto. Peço perdão. Mas eu não acerto em todas. Gostava de acertar, mas vou a caminho. Ainda não cheguei lá. Eu sei que só há aqui duas pessoas perfeitas nessa sala. É você e eu. Os outros estão a crescer. Claro que não. Estamos todos a crescer. Estamos todos a caminho da eternidade, a caminho da perfeição. E o Senhor nos enviou o Espírito Santo para nós, para nos aperfeiçoar. Então, agora, a perfeição, o aperfeiçoamento depende de quem? Depende de Deus, não depende de si. Porque Deus está sempre preparado e pronto para ajudar, mesmo nas suas falhanças, mesmo quando você falha e eu falhamos. E porquê que Ele está para nos ajudar? Para a gente, pelo menos, reconhecer que errou. Porque se ninguém é perfeito, mas se nós não reconhecermos que erramos, mal está com o homem que não o reconhece. Porque se uma pessoa não reconhece que errou, como é que ele se pode arrepender? Como é que se uma pessoa não reconhecer que maltratou o outro, como é que ele pode pedir perdão? Não pode. E as pessoas hoje em dia estamos a viver numa sociedade em que cada um quer ter a sua razão. E ninguém abdica, ninguém cede. Mas nós temos que ceder. Até o próprio Código da Estrada tem sinais para a gente ceder a prioridade. Ceder a passagem a quem tem prioridade.
Então, eu às vezes tenho, mesmo que eu tenha a prioridade, até no trânsito, se eu tiver que ceder, eu cedo. Eu vejo um indivíduo com uma certa idade, com uma certa dificuldade a mover-se pela idade ou por algum defeito que possa ter, eu até quase que arranco o alcatrão do chão para travar o carro para o homem passar em segurança. Porque, e às vezes a pessoa até está a passar fora de uma passadeira. Mas eu não posso olhar para os defeitos dos outros. Eu tenho que os ajudar, mesmo que estejam errados. E quando nós temos alguém à nossa frente, ou esposo, ou marido, ou filho, que esteja errado, a gente não é apontar logo o defeito, não. É ensiná-lo. Ensiná-lo onde é que ele está errado, ter uma conversa. Sabe que os pais hoje em dia, às vezes não têm paciência para os filhos. E então, quando os filhos erram, eles dão-lhes castigos. E o castigo é, por exemplo, hoje não vês telemóvel, hoje não vais ver o filme. E eu pergunto, mas isso é a educação que se dê a um filho? Esse castigo não é castigo. A pessoa, às vezes os miúdos nem sabem que erraram, nem sabem onde é que erraram, porque são crianças. Então o que é que um paizinho tem que ensinar? Sentar a criança e dizer, olha filho, que erraste, fizeste isto assim, assim, e o paizinho não gosta, ou a mãe não gosta, porque... E nós damos-lhe uma lição, se possível, para quem é crente e para quem conhece a Bíblia, dê-lhe um exemplo de Jesus, dê-lhe a palavra de Deus, ensina a criança, porque há uma promessa que Deus tem, que ensina a criança no caminho em que deve andar, e até envelhecer não se afastará dele. E os pais e avós não têm muita paciência para educar os filhos nem os netos. Mas nós temos que educar. E às vezes educar não quer dizer que não tenha que se dar assim uma palmadinha. Porque às vezes há crianças que precisam de ouvir dizer não. Uma criança que não aprenda a ouvir dizer não, uma criança que não seja repreendida ou até castigada, um dia mais tarde vai dar um indivíduo que não respeita ninguém, não respeita as autoridades, não respeita o patrão, não respeita a polícia. Eu às vezes vejo documentários e noticiários, né? Ainda hoje eu vi, de uma confusão na rua e uma moça nova, né? A tirar a língua de fora para um polícia, não era para um polícia, era para alguém ali de uma maneira, numa postura que nos deixa a nós tristes. Como é que o mundo está? Não há respeito por ninguém, não há respeito por pais, nem por filhos, nem os filhos pelos pais, nem pelos avós, nem pelas autoridades. E as pessoas, cada um faz o que lhe apetece e acha que está tudo bem. Não, não está. Não está. Mas eu também não vim dar lições de moral. Eu vim trazer a palavra de Deus. E em Mateus 5, Mateus 6, é só para ver se estavam a dormir. Mateus 6, versículo 5 a 8, se o Tiago fizer favor, Jesus está aqui a ensinar, quando orares, disse ele, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O versículo 6, mas tu, é para ti, é para mim. É para tu que estás a ver esta mensagem no YouTube. Mas tu, diz o Senhor, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Veja o que é que Jesus nos está a ensinar uma coisa. Não queiram ser como os hipócritas. O que é que isto significa? Qual é o recado que Deus nos está a dar? O recado que Deus nos está a dar é isto. Eu quando oro, eu não oro para que os outros vejam. Eu não oro para dar um espetáculo. Não sei se é o meu pedal que está a fazer isto. Não é para não? Ah, ok, pronto. Já estou mais descansado. É que o pedal é novo. Então, há muita gente quando ora, parece que estão a pregar. Deve ser para impressionar, com certeza. Então vem com uma retórica e com uma prosápia a orar, e até mudam o tom de voz. Aleluia! Eu conheço pessoas que quando iam orar, aleluia! Glória! Eu fico
eu fico, sabe como é que eu fico mudo perante uma pessoa que ora dessa maneira? Eu não sei orar assim. Eu nem sei orar muito bem. Quando às vezes me pedem para orar, a primeira coisa que digo ao Senhor, eu não sei o que é que quer dizer. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para mim e para si, diz, quando orares, não queiras orar para os outros verem, que tu sabes. Nem mudes o tom de voz. Quando orares, entra no teu quarto. E em secreto, o Senhor que te vê, não é que te ouve, Ele te vê o quê? Vê o coração. Por isso é que uma pessoa, quando não ora com aquela prosápia, aquele tom de voz, assim, eloquente, assim, parece um grande doutor, tirou uma escola bíblica, não sei onde, um curso teológico, e às vezes, em vez de orar, parece estar a pregar para os outros. Não. Entre no seu quarto e em secreto, o Senhor que vê o teu coração te recompensará. Então, a melhor oração que a gente tem não é falar. Não, as palavras. Pastor, então, mas como é que se pode orar sem palavras? Pode. Pode orar e de que maneira? Até chorar. Chorar diante de Deus. Porque a pessoa, quando chora diante de Deus, está a derramar a sua alma diante do Senhor. E essa oração Deus aceita. Sabe que os fariseus, na altura de Jesus, eram os grandes doutores da lei. Tinham todos aquele fatinho todo que deve ser, tinham aqueles apetrechos todos. E eles tinham o hábito de orar nas sinagogas e orar nas praças, em público, para toda a gente ver que eles eram muito santos. E eles estavam numa ordem, que nós vamos dizer na ordem das coisas existentes, estavam na ordem das coisas que se medem. Porquê? Porque eles cumpriam tudo. Cumpriam tudo. Eles até próprio diziam, eu dou os dízimos de tudo. Eu tenho tudo, está tudo bem comigo, olha para mim, faço tudo certo. Dou os dízimos do coentro, do cominho, e sei mais o quê. E eles gabavam-se de tudo aquilo que faziam. E o que é que Deus dizia quando olhava para eles? Hipócritas. Jesus ensinou, não façam como os fariseus, que eles orgulham-se de orar nas praças à frente de toda a gente. Não façam isso. Mas quando orares, entra no teu quarto. E Deus que te vê em secreto te recompensará. Não é o que está escrito? Nós lemos aqui? É isso que o Senhor nos está a ensinar. Podemos ficar nesse versículo outra vez, por favor? Eu penso que era o versículo 6 ou 7. Era, exatamente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto recompensará publicamente. Olha, aquele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Você sabe, quando nós temos uma comunhão com Deus, uma relação com Deus, em secreto, sem ninguém ver, as pessoas vão acabar por ver aquele tipo tem qualquer coisa. Tem qualquer coisa diferente. É diferente. Ele nem olha da mesma maneira, ele tem uma postura. Olha como é que ele trata a esposa. Olha como é que ele trata os filhos. Olha como é que ele se porta num centro comercial, num restaurante. Olha como é que ele se porta no trânsito. Epá, aquele tipo tem qualquer coisa. Sabe o que é isso? É o Senhor a recompensá-lo publicamente. As pessoas vão reconhecer que em si há qualquer coisa que elas querem. A melhor maneira de pregar para os outros, a melhor maneira de evangelizar os outros, não é dar grandes sermões. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia! Ele vai para nos dar a vida eterna. Se tu creres, o Senhor te vai dar a vida eterna. E depois vai para a esquina, beber uns copos, faz o que não deve, diz o que não deve, porta-se mal, fica a dever dinheiro na loja tal. Ele vai pregar o quê? O que é que ele vai pregar? Ele vai convencer quem? Ninguém. Então, a nossa postura, a nossa relação com Deus é secreta. Não é aqui, à vossa frente, que eu vou estar aqui a fazer uma grande oração. Eu não sei, em público. É muito difícil. Se me pedirem para orar em público, a primeira coisa que diz o Senhor, não sei o que é que quer dizer. Eu falo com Deus à vontade. Ele é meu Pai.
Sim, eu não sei o que é que quer dizer, mas olha, Senhor, eu acredito que Tu és tão bom que vais abençoar esta gente toda. Para mim é tão simples. O Evangelho para mim é super simples. Estás-me a querer dar um lenço, não é? Obrigado, querida. Obrigado. Mas não é porque eu seja... É só, estava aqui com uma comichãozinha. Então, eu quando oro faço ao pé de si o que eu faço em casa. O que faço no carro, quando vou conduzir. Eu dou graças a Deus. Oh, obrigado, Senhor, porque ainda vejo bem. Não preciso de óculos. Oh, graças a Deus que eu consigo conduzir à noite, de dia. Tenho noção do que estou a fazer. É tão bom, é tão maravilhoso nós sabermos que Deus está connosco todos os dias da nossa vida. Saber que Ele está ali ao nosso lado para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar, para abrir caminhos onde eles não existem. Quantas vezes é que eu digo isto aqui? É sempre. Eu digo sempre isto. Mas o que é que há mais além disto? Diga-me lá, o que é que há mais além disto para dizer? O que há é fazer, não é dizer, é fazer. Isso é que é o mais importante. Ora bem, o versículo, íamos no 7, não? 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão os ouvidos. Eu gosto deste ensinamento de Jesus, aqui no 7. Porque ele diz, não useis de vãs repetições. Repetições é quando a pessoa está a dizer sempre a mesma coisa. E dá a impressão que Deus é surdo. Mas Deus não é surdo. Nem eu gosto que me repitam a mesma coisa. Ainda há porque eu vim no trânsito e houve qualquer coisa que a minha esposa disse e já era a segunda vez que ela disse, sim, eu já ouvi, querida, obrigado. Deus não vai ouvir melhor alguém porque Ele está a repetir a mesma coisa sei lá quantas vezes. Não. Não useis de vãs repetições. Porque o Senhor sabe muito bem aquilo que você precisa antes de você lhe pedir. Esse seria o versículo 8. Eu sei o versículo de cor, mas podemos pôr o 8, se o Tiago não se importar. Por favor, diz lá. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Deus sabe muito bem o que é que você precisa. Tão bem, que se você não lhe pedir nada, mas o adorar e o amar e o honrar, Deus vai honrá-lo publicamente e vai-lhe dar o que você precisa. E nada lhe vai faltar. É uma certeza, está escrito. E eu confirmo, é verdade. Eu não peço nada a Deus há muito tempo e tenho tudo, muito acima daquilo que eu preciso. Tenho muito mais do que aquilo que eu imaginava que algum dia pudesse vir a ter. Em todas as áreas, literalmente em todas as áreas da minha vida. Isto é uma graça muito grande. E esta graça só tem quem realmente faz de Deus o seu Rei, o seu Senhor e o serve também de todo o coração. Porque isto não é só falar, também a pessoa está disposta a pagar, eu às vezes uso o termo pagar o preço. Não gosto muito de pagar o preço, porque Jesus é que pagou o preço. Eu não paguei nada. Ele venceu a morte, mas eu não fiz nada, não paguei preço nenhum e recebi de graça aquilo que Ele me deu. Então eu sou mais que vencedor. Ele venceu, mas eu sou mais que vencedor. Então, o que é que eu preciso fazer para alcançar um determinado galardão, ou para alcançar um determinado prémio, não é prédio, é prémio. Eu sei que nas corridas, aquilo que for mais potente, mais resistente, mais rápido, ganha a corrida. Mas com Jesus não é o mais rápido que ganha a corrida, nem é o mais veloz que chega primeiro. É tudo ao contrário. Até Jesus disse assim, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Então isto não é pelo nosso esforço. Não é pelo nosso esforço. Eu, há muitos anos, aprendi algumas coisas a não fazer esforço e a conseguir ter os mesmos resultados. Olha, a tocar viola, por exemplo. Agora, o que é que eu tenho que fazer para alcançar um estatuto de conseguir fazer coisas sem esforço? Tenho que fazê-lo todos os dias.
Tenho que fazer todos os dias, um bocadinho. Eu dou aulas de guitarra, e quando eu dou aulas de guitarra, a primeira coisa que eu disse assim, olha, isto não se consegue fazer num dia. Eu recebo a hora, mas eu não consigo fazer tudo numa hora. E não consigo fazer tudo num dia. Então isto é um rolemã, é um fazer hoje um bocadinho e amanhã outro bocadinho. E estes bocadinhos todos somados com disciplina, com zelo, nós vamos chegar a um resultado. E essa é a nossa vida cristã, é a mesma coisa. Se eu todos os dias fizer um bocadinho, eu não preciso ler a Bíblia toda de uma vez. Não consigo. Há quem leia, já leu a Bíblia de capa a capa, sei lá quantas vezes. Eu nunca li a Bíblia toda de capa a capa, há versículos que eu nunca li na minha vida. E há muitos que eu, se calhar, vou quando falecer, quando for desta para melhor, nem tive tempo de ler a Bíblia toda. Mas eu também não preciso ler a Bíblia toda. Eu preciso de ler um bocadinho. E o bocadinho que eu leio hoje, eu ponho em prática. Sabe como é que eu faço em casa? A minha Bíblia está sempre ao meu lado. Não trago para aqui à sexta-feira, mas ao domingo trago-a. Porque o pastor está a pregar e eu quero ver se aqui que ele está a dizer está escrito. Eu não vou em conversas. E eu sei que aqui estou descansado porque aqui prega-se a palavra. Mas há pessoas que pregam coisas que eu já tive que sair de igrejas porque estavam-me a dizer coisas que não estavam escritas. E tudo aquilo que não está escrito, meu irmão, eu rejeito. Completamente. Então, fazendo todos os dias um bocadinho, lendo um bocadinho da Bíblia, todos os dias um bocadinho, um versículo. 2 versículos. Eu nunca trago muitos versículos, trago estes, ainda tenho mais outros também, não é? Mas eu leio um bocadinho e aquilo que eu estou a ler, sabe o que é que eu faço? Medito. Fico a pensar, o que é que este versículo me está a dizer? O que é que Deus está a querer falar comigo? Como é que eu consigo aplicar isto na minha vida? Isto é das coisas mais importantes, como é que você deve olhar para a Bíblia. E até como é que você deve orar, é a mesma coisa. O que é que isto está a servir para mim? Por exemplo, este versículo que eu li aqui, que vos apresentei, em Mateus 6, do 5 ao 8, o que é que está-me a dizer a mim? Está-me a dizer muita coisa. Então, convém meditar, pensar, será que eu estou a fazer tudo correto, tudo certo? Deixa-me cá alinhar a minha vida por aquilo que a palavra de Deus diz. E quando eu estou a fazer isto, Deus, que está lá no céu, que criou estas coisas todas que estão aqui à nossa volta, que criou o universo, criou as estrelas, criou o céu, criou o sol, a lua, tudo. Criou as pessoas que andam aqui todas à sua volta. E quando vê você esforçar-se a aplicar aquilo que ele diz, Deus fica todo contente. Sim, este é o meu filho. Tal e qual como ele disse com Jesus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem está todo o meu prazer. Porquê? Porque Jesus foi obediente. Jesus praticou tudo aquilo que o Pai disse. E essa é a nossa postura como filhos de Deus, é fazer aquilo que o Pai diz. Porque se nós fizermos o que o Pai diz, se nós orarmos ao Pai em nome de Jesus e tivermos esta comunhão com Ele, este relacionamento espiritual com Jesus, tudo o resto nos será acrescentado. Tudo. Nós não temos que nos preocupar com nada. Eu confesso, às vezes, eu desejo tanto uma coisa, e quando eu desejo uma coisa, começo a chegar quase à ansiedade, aquela, quando é que isto acontece? Mas eu não gosto de lhe chamar ansiedade, embora, se eu não tiver cuidado, posso ficar ansioso. E a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Então, se eu começo a perceber que estou ansioso, o que é que eu faço? Oro. E o que é que eu faço? Súplicas. Ora, ações de graças. E isso acalma o meu espírito, acalma o meu coração. É o que eu devo fazer. A oração transforma a sua vida. A oração que se faz em público para os outros verem, garante-lhe, a pessoa acaba de orar, fica igualzinha como estava, ou pior ainda. Não transformou nada. Não trouxe vantagem nenhuma, não trouxe nada. Não trouxe vantagem, é o termo exato para aquilo que eu quero dizer. Mas aquela
aquela súplica, aquela ação de graças pelas coisas que Deus, que nós estamos à espera que cheguem à nossa vida e que nós estamos ligeiramente ansiosos, nós trocamos a ansiedade pela ação de graças e garanto-lhe que a sua vida é transformada. Você fica em paz. E a paz de Deus não tem preço. A paz de Deus excede todo o nosso sentimento, guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Não me pergunte como. Mas quando eu faço isso, automaticamente eu fico descansado e durmo em paz, tranquilo. Pode demorar o tempo que quiser, não me importa. Eu já estou a viver a vida eterna. Nós temos a vida eterna. A vida eterna, há muita gente que pensa que eterno que está relacionado com o tempo, mas não está. Eu vou lhe dizer que na palavra grega para tempo é Cronos. E a palavra Cronos é uma palavra que dá origem àquela palavra que nós temos de cronometrar. Quando a pessoa faz uma corrida, a pessoa cronometra a corrida para ver quem é que faz menos tempo, não é? E mede. O tempo é uma medida. Eu estive a ver hoje um documentário que acabei por não perceber nada, que é O Tempo é uma Ilusão. É o título do documentário, O Tempo é uma Ilusão. Eu fiquei a pensar assim, mas eles chegaram a uma conclusão interessante. O tempo é uma medida. É uma medida. E até o facto do tempo ser medido levou Einstein, ainda falei a semana passada dele, levou Einstein a criar aquela teoria da relatividade, que é a conjugação do espaço e do tempo. Porque o espaço são 3 medidas: largura, comprimento, altura ou profundidade, são 3. Agora parece que tudo aqui à nossa volta tem essas medidas, mas há uma que as pessoas não se lembram dela, que é o tempo. O tempo é outra medida. E o espaço e o tempo têm ali uma cumplicidade e é uma coisa que não é fácil de entender, mas nós estamos sujeitos a isso. Agora tem uma coisa, o tempo mede-se, as coisas medem-se, mas Deus não tem medida. Deus, sabe, eu tenho aqui uma palavra tem aqui um textozinho que eu escrevi, foi uma reflexão minha. A pergunta é assim, Deus existe? A pergunta é esta, Deus existe? Sabe qual é a minha resposta? Não, não existe. Deus não existe. Deus não existe. Você existe. Esta cadeira existe. Mas Deus não existe. Porquê? Porque Deus está muito para além da existência. Deus é o Deus eterno. Foi assim que se referiu Moisés. Você sabe que o Moisés, quando Deus lhe apareceu naquela sarça ardente, ele perguntou, ele só via aquela sarça arder, mas não se queimava. E ele só perguntou, quem és, Senhor? E qual foi a palavra que Deus disse a Moisés? O que é que Deus disse a ele? Eu sou. Deus não disse que eu sou uma cadeira ou sou. Não, ele só disse, eu sou. Então Deus não existe, Deus é. Eu sei que isto não é fácil de entender, mas se você meditar, se você deixar-se levar pelo Espírito Santo e começar a pensar que aquilo que você tem à sua volta, aquilo que você fala, você está a trazer à existência coisas e com as suas palavras você define, mede, configura, organiza, calcula, rotula, põe um rótulo. Aquilo que é macaco não é camelo, certo? Então a palavra mede, a palavra distingue as coisas existentes. Agora eu pergunto, como é que você descreve Deus? Como é que você consegue descrever a Deus? Será que alguém consegue ter uma palavra que defina Deus? Não, Deus está muito para lá, muito para além da definição que você possa imaginar, ou que você possa algum dia escrever ou pintar. Nunca ninguém conseguiu pintar a imagem de Deus. E quando alguém tenta o fazer, sabe que ele cai no erro? Cai no erro da idolatria.
Sabe o que é idolatria? É querer dar a Deus uma imagem. E o que é que Deus disse desde o princípio, em Êxodo, nos mandamentos? Não fareis para vós imagem de escultura, nem outro, nada. A que é que vocês me vão, com quem é que vocês me vão assemelhar, disse o Senhor. Com quem? Há religiões que adoram a vaca. Há outros que adoram sei lá o quê. Os budistas adoram o Buda. Eu já fui um budista. Já não sou, mas já fui. Há religiões que fazem, a religião, os hindus, têm mais deuses que sei lá o quê. Cabelos têm na cabeça. Também não é difícil, não é? Não se ria também, porque você também. E você também se ri de quê? Que ninguém se pode, só os senhores é que se podem rir um bocadinho mais. Mas há religiões que é Deus a dar com pau. Mas com quem é que nós faremos uma imagem semelhante a Deus? Será que existe alguma coisa semelhante a Deus? Bem, eles consideram que aquilo é semelhante aos deuses deles. Mas é o que a Bíblia diz, os deuses deles são falsos, são de prata, são de ouro, são falsos, não existem. A quem me comparareis, diz o Senhor? Porque Ele não existe, Ele é. Ele está na ordem da eternidade. Existem duas ordens que eu queria definir aqui com vocês. Existe a ordem da eternidade e existe a ordem da existência. Você existe, o seu irmão existe, a cadeira existe, mas Deus não existe. Deus é. Por isso é que, quando um dia eu ouvi alguém dizer que não há provas da existência de Deus, e quem está a ver isto, ele vai ver e vai se lembrar disto. Eu quero dizer uma coisa. Deus não precisa de provas para existir, porque é só abrir os olhos e ver o céu. É só abrir os olhos e ver o campo à sua volta. É só abrir os olhos e ver o irmão ao seu lado. E você já está a ver Deus. Porque as coisas que estão criadas revelam a existência de Deus. Então, a resposta para quem alguém alguma vez disse que não há provas de existência de Deus, já está respondido. Quer mais provas? Só um cego é que não consegue ver. Mas o maior cego é aquele que não quer ver. Porque até eu conheço muitos cegos que veem mais do que muitos que têm os olhos abertos. Mas eu tenho algo a dizer ainda mais acerca disso. Nós temos que averiguar. Eu não gosto de... Embora eu seja às vezes um bocado precipitado. A minha esposa às vezes repreende e eu tenho que me calar porque é verdade. Sou um bocado apressado. Tomo às vezes conclusões muito apressadas. Mas o ideal é que a gente seja sábios. O Senhor nos deu o Espírito Santo e nos dá a nós o exemplo para nós sermos sábios. E um sábio nunca se apresse. E sempre ouvi dizer, e está escrito na Bíblia, que ele crê, não se apresse. Porque as coisas, a minha avó dizia que as cadelas apressadas parem os cachorros cegos. Isso é coisas dos velhotes, não é? Mas isto é mesmo verdade. Uma pessoa quer fazer tudo à pressa, e sempre ouvi dizer que depressa e bem, não há quem. Uma pessoa quer ter resultados instantâneos, vai-se dar mal, porque alguma coisa vai correr mal. Ou a coisa fica mal feita, ou mal parida, ou mal organizada, e vai ter maus resultados, e uma coisa mal feita, mal construída, não vai ter a mesma duração de uma coisa que seja bem construída. É óbvio. Não é preciso ser rocket scientist, não é preciso ser um cientista da NASA para perceber isto. Mas uma coisa é certa, nós não nos precipitemos e averiguemos, vamos estudar, vamos ver. E eu, na humildade que o Senhor colocou em mim, eu pensei nisto, que aquele chavão que não há provas de existência de Deus, eu fiquei a pensar assim, talvez ele tenha alguma razão, porque verdadeiramente Deus não existe. Agora, será que ele sabe o mesmo que eu, mas não conseguiu descrever, não conseguiu pôr por palavras a mesma definição que eu vos estou a dar aqui hoje? É aqui que pode ter acontecido. Ele se calhar ouviu algum indivíduo, sei lá, como eu, a dizer assim, Deus não existe. E então ele
Um pastor está a dizer que Deus não existe, ele vai ter a conclusão. Não há provas de existência de Deus. Não, calma. Não se precipite, não se apresse. Se queres a vidinha direita, vai devagarinho. As provas todas que existem é que Deus não existe. Deus é. Porque o ser é diferente do existir. Você e eu existimos. Mas já teve uma altura que não existíamos. Não é verdade? A Bíblia não diz lá que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Não é o que está escrito? Sabe onde? Em Romanos. Está lá em Romanos dizer que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então você não era e passou a ser. Passou a existir. Você não existia e passou a existir. Agora eu pergunto, será que Deus também não era e passou a existir? Não, porque Ele já era. Ele já era antes de ser. Eu tenho aqui uma definição que a gente até pode ficar assim com os olhos em bico, mas eu gosto dela. Olha, o conceito de eternidade é uma das coisas mais importantes na Bíblia. Porque se você não entender o que é a ordem da eternidade e a ordem da existência, que pode ser medida, então você nunca vai entender muito bem a Bíblia. Porque a Bíblia tem a ordem da existência, das coisas que se medem, das coisas que se organizam, das coisas que se contabilizam. E tem a ordem da eternidade, que é aquela que não tem princípio, não tem fim. A eternidade é uma coisa, infinito é outra. Há pessoas que dizem, Deus é infinito, Deus também não é infinito. Porque o infinito é uma coisa que tem um princípio, mas não tem fim. Mas tem um princípio. Certo? Então, Deus não é infinito. Deus é eterno. E eternidade significa que é antes do tempo existir, muito antes do tempo existir, Deus já era. Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é o que está escrito? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é que significa o ontem? Ontem quer dizer que é aquilo que já foi antes do tempo existir. Ainda você não existia, ainda o tempo não existia, Deus já era. Então como é que o tempo aparece, pastor? O tempo aparece, sabe quando? Quando Deus, no princípio em Gênesis, logo o primeiro versículo lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí foi quando Deus criou o tempo. Aquela confusão dos sábios e dos cientistas que dizem que não sabem o que é o tempo, que o tempo é uma ilusão. Não, o tempo não é uma ilusão. O tempo foi criado por Deus no momento em que Ele criou as coisas. No momento em que começou a existir. O quê? Os céus e a terra, os planetas, os sóis, os meteoros, todas as coisas que o universo tem para nos mostrar e oferecer, foi as coisas que Deus criou. Aí começou o tempo. Então, quanto tempo tem o tempo? O tempo é o tempo, já começou. Pode ser medido. As coisas podem ser medidas, mas Deus não pode ser medido. Deus não tem medida. É o sempre eterno. O sempre eterno é aquele que... Eu tenho aqui uma confusão. Olha, eu vou ler o que tenho aqui. Eterno, não tem princípio nem fim. É o que nunca houve tempo em que não existia e para sempre existirá. Eu vou lhe dizer outra vez que até a mim faz confusão, mas foi o que eu tentei escrever aqui o mais possível. O que é eterno? Não tem começo nem fim. É o que nunca houve tempo em que não existia e para sempre existirá. Confuso, não é? Nunca houve tempo em que não existia. Isto é, sempre existiu. Está aqui a falar na parte negativa, mas é aquilo que sempre existiu e existirá. Não tem fim. Esse é o nosso Deus. E quando nós estamos a falar de oração, que é aquilo que eu venho-me a referir esta noite, a nossa oração deve estar na ordem da eternidade e não da existência. E repare, quanto mais palavras a nossa oração tiver, mais existencial ela fica.
Isto é, mais nós estamos a falar das coisas que existem. Por isso é que a oração mais poderosa e a oração mais perto de Deus, mais perto do coração de Deus, é aquela que não se diz tanta coisa. Porque o nosso Pai que está no céu vê, Ele não ouve, Ele vê o que está no seu coração. E quando a pessoa não consegue exprimir, por isso é porque é que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Não é essa a melhor oração? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Ninguém sabe orar, irmão. Quando alguém pensa que é o artista da oração, já está habilitado à sabedoria do macaco. Não, meu irmão, ninguém sabe orar como convém. Por isso é que o Espírito Santo em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é que são gemidos inexprimíveis? Nem eu sei. Nem você sabe, ninguém sabe. É o Espírito Santo em nós. Às vezes num choro, às vezes num pranto, às vezes num respirar. Irmão, o nome de Deus. Há muita gente que não sabe como é que há de se referir a Deus pelo nome. Ele disse a Moisés, eu sou. Deus já teve, a Bíblia, os teólogos dizem que na Bíblia há cerca de 72 nomes para Deus. Elohim, Adonai, El Shaddai e por aí fora. Mas são muitos. Jeová Jiré, Jeová Rafá, o Senhor que é a minha bandeira, o Senhor que cura, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Deus tem muitos nomes. Qual é o nome pelo qual Deus nós devemos contactar com Ele? Sabe como é que eu lhe chamo? Pai. Pai Celestial. Porque Jesus ensinou-nos a orar ao Pai em nome dEle. É em meu nome. É em meu nome, disse o Senhor Jesus, nós tínhamos que nos dirigir ao Pai. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então isto não tem nada a saber. É um pé no ar, outro no chão a bater. Deus é o Pai, nós somos os filhos. Jesus é o mediador. É aquele que faz a ligação entre nós e o céu. E quando eu digo céu, estou a falar do Pai Celestial. Amém, irmãos? Então, a nossa oração, quanto menos palavras tiver, melhor é. Porque as palavras fazem parte da existência, fazem parte das coisas palpáveis, que podem se medir. Mas os gemidos inexprimíveis, mas um choro, um respirar, Deus ouve e Deus vê o seu coração. E sabe muito bem o que é que você precisa, muito antes de você lhe pedir. Deus é um Deus eterno, não tem princípio, não tem fim. Em Salmo 103, versículo 17, se o Tiago fizer favor, Salmo 103, versículo 17. Então, vamos lá ler o que é que diz o Salmo 103, no versículo 17, por favor. Estou a esperar ali, estou a olhar para ali. Ora, muito bem, cá está. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade. Olha só, se você pensa que eu escrevi assim meio confuso, olha este versículo. Pense neste versículo. Porque a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até quê? Até a eternidade. Parece que há aqui uma coisa que começa e que acaba. Não. Aqui não se trata de cronos, não se trata do tempo medível, pode ser medido. Não, trata-se da eternidade, do aion. Aion é a palavra grega para eternidade. Não tem princípio, não tem fim. Porque a misericórdia do Senhor, diz lá no Salmo 103, versículo 17, diz lá, porque a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até à eternidade, sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Irmão, eu digo sempre isto, vocês vão sempre ouvir dizer isto. Eu não tenho grandes pregações, grandes lições.
Para mim, só este versículo já dava aqui pano para mangas para eu viver. Diz lá que a misericórdia do Senhor é da eternidade sobre aqueles que o temem e sobre os filhos dos filhos. Se isto não chegar para si, diga que eu mando vir mais. A gente já se faz entregas assim, é ao domicílio, não é? Irmão, o que é que você quer mais? Eu digo, quando penso nisto, as lágrimas vêm nos meus olhos. Eu não preciso mais nada. Se a misericórdia dele é de eternidade, é eternidade. Quer dizer que não tem fim. Sobre aqueles que o temem. Aqui é preciso o temor do Senhor. Não é medo, é respeito. Não é medo de falhar e que Deus fique zangado connosco e que nos dê um piparote. Não. É o temor. O temor é respeito. E eu, para respeitar a Deus, sabe o que é que eu faço? Ponho ao serviço dele todo o meu ser. O meu carro, a minha mulher, a minha guitarra. As coisas que eu posso adquirir, adquiro. Para quê? Para o benefício do reino de Deus. Eu hoje trouxe um pedal porque eu entendi que este pedal fazia falta para nós estarmos aqui para ver um som ainda melhor. E eu penso que tenha conseguido o objetivo. Porque eu gosto imenso daquele som. É um som, quase que eu posso dizer, celestial. Claro que não há sons celestiais tirados de aparelhos da existência, mas que as coisas que existem, se nós as dedicarmos a Deus, elas entram na ordem da eternidade. Eu existo, você existe, mas nós existimos para quê? Qual é o nosso motivo de viver? Se a sua existência é direcionada para Deus, se a sua existência é para louvar a Deus, se a sua existência é para servir a Deus, você atingiu o objetivo. O Senhor, a misericórdia do Senhor é sobre si e sobre os filhos dos filhos, quer dizer que os seus filhos, os seus netos e a geração vindoura vão estar agraciados por esta misericórdia. E nós sem esta misericórdia não conseguimos viver. Há quem viva sem esta misericórdia, mas é você ver o resultado que dá e pelos noticiários. É o filho que mata a mãe. Eu hoje ouvi uma coisa, a minha esposa até ficou sei lá como, de um pai que matou um filho, um bebê, espancou e depois já nem sei bem mais o que é que ele fez, afogou, ou sei lá. Eu já não sei o que é que ele fez. É coisas tão bizarras, tão estúpidas, tão animalescas. Nem os animais fazem isto. Ouça, nem os bichos na selva fazem isto. E os bichos matam é para comer. Se o leão mata a zebra, é para comer. Por isso é que Deus fez as coisas de maneira que quando eles têm crias, têm às dezenas. Para conseguir garantir a espécie, a sobrevivência das espécies. Irmão, é a coisa mais natural. Esse é o mundo selvagem. Mas no mundo, na existência que Deus criou, o ser humano, a ver esta atitude, a ver esta... Eu não sei descrever, não tenho palavras para descrever. Esta selvageria, esta animalidade é incompreensível. E porquê que as pessoas são assim? Sabe porquê? Que elas estão tão longe de Deus como o Oriente está do Ocidente. Elas não querem saber de Deus para nada. E quando nós ainda falamos de Jesus e de Deus, alguns riem-se e gozam connosco. Gozam comigo, gozam com o pastor João Viegas, gozam consigo. Mas olha, deixá-los rir. Minha avó dizia, o último a rir é o que ri melhor. A minha esposa disse, Deus um dia vai chamar à pedra um pai que fez aquilo a um filho. Porque você fica a pensar, coitadinho, mas é da criança. A criança está melhor que você e eu. Porque uma criança que tenha acontecido isso, sabe onde é que ela está? No colo do pai. Uma criança não se perde. Mesmo que a matem, o Espírito está com o Pai Celestial, com o Pai dos Espíritos. Está melhor que nós. Agora, a pessoa que fez isso e que já é adulta e sabe o que fez, essa pessoa, eu pergunto assim, será que Deus vai perdoar? E a minha esposa até me fez a pergunta assim, será que aquela pessoa que matou a criança, se arrepender, Deus perdoa?
perdoa. Se a pessoa se arrepender de coração. Será que a pessoa, quando se arrepender e recebe Jesus, Deus pode lhe dar a vida eterna? Pode ir para o céu? Pode. Porque as misericórdias do Senhor são da eternidade, sobre aqueles que o temem e sobre os filhos dos filhos. Parece, às vezes, injusto, mas Deus não é injusto. Deus é um Deus justo. Agora, Deus não condena? Condena, já eu ensinei isso há uma sexta-feira atrás, ou duas atrás. Deus condena e Deus julga. Deus manda para o inferno. Porque há pessoas que têm, erradamente dizem, Deus é amor, isto vale tudo menos tirar olhos. Não, não vale não. Deus condena e Deus julga. E ainda bem que Ele julga e condena, porque se Ele não julgasse as coisas que eu preciso que sejam julgadas, eu estava tramado. Mas Ele julga. Eu nunca peço a justiça de Deus, que é uma coisa que eu nunca peço. E você também não, é um conselho que eu lhe dou, nunca peça a justiça de Deus. Peça misericórdia. Misericórdia por si e por aqueles que lhe fazem mal, ou lhe desejam mal, ou já disseram mal de si. Eu peço muitas vezes misericórdia. Muitas vezes. Pessoas que já passaram pela minha vida, aos anos, e já tive em muitos ministérios. Este foi o último que Deus disse para eu estar aqui, até que o Senhor quer. E em outros ministérios, muita gente, quando eu saí, falaram mal de mim. Puseram-me à parte. E sabe o que é que eu fiz? Um dia fui ter com eles, abracei-me a eles, para que foi aquilo que Deus me mandou fazer. E a misericórdia do Senhor desceu sobre mim, desceu sobre a pessoa, e nós chorámos os dois. Estamos a falar de líderes de igrejas, não vou dizer de nomes, mas foi assim que fiz pela indicação do que o Senhor me deu. Mas muita gente fala mal. Mas deixa-os ir indo, não é? Deixa-os ir, deixa-os falar mal. Falem bem, falam mal, mas falem. O que eu oro é, Senhor, tem misericórdia deles. Nós não podemos falar mal de ninguém. Pessoas que já passaram aqui para a nossa igreja, que saíram e começaram a falar mal, ainda hoje falam mal. Sabe o que é que eu falo? Sabe o que é que eu peço a Deus quando estou em comunhão com Ele? Senhor, tem misericórdia daquela pessoa. Porque eu gosto daquelas pessoas. Eu até gosto daqueles que falam mal de mim. Eu gosto. Algumas pessoas não gostam de mim. Criticam o vosso pastor, João Viegas. Porque às vezes a gente diz aqui coisas. Uma coisa que a gente faz é não passamos a mão no pelo por ninguém. Aqui que tivemos que dizer, dizemos. Foi o que eu fiz hoje. Para essa pessoa que diz que não há provas de existência de Deus, eu digo, prova, basta olhar para a natureza. Mas também, eu agora medito, se calhar o rapaz até tem razão. Eu não soube foi explicar. E eu estou aqui para lhe dizer hoje, se calhar ele não soube explicar bem. É porque realmente Deus não existe. Deus não faz parte da ordem da existência. Deus faz parte da ordem da eternidade. E se nós pesamos as coisas neste ponto, neste contexto, você e eu vamos perceber e ele vai ficar assim. Ele vai-lhe crescer a testa. Sabe porquê? Porque ele vai fazer assim. É verdade. Então vai ficar com uma testa enorme, como a minha, não é? Eu já fiz isto muitas vezes, tantas vezes que a testa vai até cá atrás. Afinal o tipo tem razão. Irmãos, nós temos que fomentar a paz entre todos. E a paz não se consegue às guerras, nem com críticas. Sabe o que é que nós vamos fazer? Ouvir as pessoas até ao fim, mesmo que estejam meio a dizer os meus disparates. Não tem mal nenhum dizer disparates. Tem mal quando nós pegamos naquele disparate e queremos castigar o disparate. Não, irmão. Às vezes até um disparatado pode ter um senso de verdade, pode ter alguma coisa que se possa aproveitar. Eu tenho este costume, em minha casa não se estraga nada. Não se estraga nada. Comida, eu só deito fora a comida quando aquilo realmente já pode-me fazer mal ao meu organismo. Aí a gente deita fora. Porque eu já houve um tempo que não fiz isso e andei a passar mal. E vocês lembram-se disso. Mas em minha casa não se estraga nada. Se pudermos, vai até ao fim. É até ao rapotacho.
E se eu faço isso com comida, não vou fazer isso com um irmão. Não vou fazer isso com um ser humano que é mais valioso que uma comida. É esse princípio que nós devemos fomentar, alimentar, para que nada se perca. Porque olhe que o Senhor é o melhor mordomo que pode haver, o maior administrador que pode haver. Ele não deixa perder nada. Nem o pão e os peixes que Jesus multiplicou se perderam. Ele diz que recolheu os restos e encheram-se 12 cestos. E com os 12 cestos mandaram a fogo a muita gente ainda. O Senhor não deixa perder nada. Aliás, Deus veio para aquilo que se havia perdido. Eu perdi-me, você perdeu-se, nós andávamos perdidos. É essa música que eu canto. Eu andava perdido, mas tu me encontraste. Logo entendi, precisava de ti, do teu amor. É isso que eu canto, é isso que eu vivo, é isso que eu acredito, é isso que eu leio, é isso que eu tento passar para os outros, irmão. Nada se estraga. Mesmo aquele que parece que não vale nada, lá dentro tem qualquer coisa que se pode aproveitar. E nós temos que ter este senso de amor. Não é fácil, isto não é nada fácil, porque o amor, muita gente não entende o amor. Muita gente só conhece o amor dos quadradinhos, só entende o amor, aquele amor sensual, o amor sexual, o amor de atração. Mas o amor é muito mais disso. Olha, o amor é tão grande que Deus diz que Ele é amor. Deus não existe, Deus é. É o quê? É amor. O presente que se dá no dia dos namorados, que eu por acaso não dei nenhum à minha esposa, não dei, mas dei um beijinho. Os presentes podem-se medir, mas o amor não se consegue medir. A esmola que se dá a um pobre é mensurável, mas a generosidade não é. O dízimo é uma coisa que se pode medir, mas a generosidade não. Por isso é que nesta igreja não se fala em dízimos. Nesta igreja não se prega dízimo, não se lê versículos de dízimos, nada disso. Nem se recebe ofertas à sexta-feira. Porquê? Porque nós acreditamos que a generosidade é muito mais eterna do que a oferta, do que o dízimo, do que seja o que for que lhe chamem. Amém, irmãos? Então, que as nossas orações sejam baseadas na eternidade de Deus. Não tanto com palavras, mas com gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Não tanto com palavras, mas com atitudes, com gestos, com aquilo que Deus pode ver na sua vida e no seu coração. Amém, meu irmão? Não tenho mais nada para lhe dizer, a não ser que você tenha uma noite muito feliz, que medite nestas coisas, que as ouça e as pratique o melhor que você souber. Com a certeza que a misericórdia do Senhor é da eternidade de eternidade sobre aqueles que o temem. Tema ao Senhor, ame-o de todo o coração e você vai ver o favor de Deus na sua vida, que vai recompensá-lo publicamente. Amém? Mas faça isto em segredo. Não faça para eu ver, não faça para o irmão do lado ver, faça para Deus ver. E Deus vê. Olha, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre si, sobre aqueles que o temem, sobre os seus justos, sobre os seus filhos. E publicamente Deus o vai honrar. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida, o seu negócio, a sua família, as coisas vão-lhe correr bem. As coisas que se podem medir vão ficar sem medida. Porque você está a adorar um Deus que não pode ser mensurável, mas um Deus que é eterno, que é da eternidade a eternidade. Que Deus vos abençoe. Uma boa noite. Vou orar só por vocês, se me permitem. Pai Santo e maravilhoso, Senhor. Rudes são as palavras da minha boca, mas grande é o teu propósito, grande é a tua misericórdia e o teu amor para connosco, Senhor. Que esse amor se revele na vida de cada um dos meus irmãos. Que os outros possam olhar para eles e ver a tua figura, ver algo diferente, que vejam Deus neles, na sua maneira de viver, na sua maneira de olhar, na sua maneira de falar, no seu comportamento, Senhor, no trabalho, em casa, seja onde for, em nome de Jesus. E Pai, nós
Só temos um Deus que é de eternidade a eternidade, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Em nome de Jesus. E todos podem dizer comigo, amém.